Miguel, um garotinho de 5 anos com um sorriso travesso e um cabelo castanho espetado, adorava dinossauros. Ele tinha um pijama de T-Rex, um boneco de braquiossauro que chamava de Braqui, e sabia recitar o nome de quase todos os dinossauros que já existiram. Mas apesar de toda essa paixão, Miguel nunca tinha visto um dinossauro de verdade. Ou melhor, um esqueleto gigante de dinossauro. Hoje era o grande dia, a excursão da escola ao Museu dos Dinossauros. Miguel mal conseguiu dormir na noite anterior, a ansiedade borbulhando em sua barriga como um vulcão prestes a entrar em erupção. A manhã chegou voando. Miguel vestiu sua camiseta favorita de dinossauro, comeu seu cereal rapidinho e esperou impacientemente no ponto de ônibus. Quando o ônibus amarelo finalmente parou, ele correu para dentro, encontrando seus amigos, Sofia e Pedro, já sentados. Sofia, com seus óculos redondos e um livro sobre dinossauros na mão, acenou animada. Pedro, sempre o brincalhão, fez uma imitação engraçada de um rugido de T-Rex, fazendo Miguel gargalhar. A viagem de ônibus pareceu durar uma eternidade para Miguel. Ele ficava olhando pela janela, imaginando se veria um dinossauro de verdade escondido atrás de alguma árvore. Finalmente, o ônibus parou em frente a um prédio enorme, com uma fachada imponente e uma placa gigante escrita Museu dos Dinossauros. Miguel sentiu um arrepio. Ele estava prestes a entrar no mundo dos céus. A professora Ana, uma senhora gentil com um sorriso acolhedor, reuniu as crianças em frente à entrada. Bom dia, exploradores, ela disse com entusiasmo. Hoje vamos embarcar em uma aventura jurássica. Vamos aprender sobre essas criaturas incríveis que viveram na Terra há milhões de anos. Mas lembrem-se, fiquem juntos e sigam as minhas instruções. Miguel assentiu vigorosamente, pronto para a aventura. Ao entrarem no museu, Miguel ficou boquiaberto. O saguão principal era dominado por um esqueleto gigantesco de um braquiossauro. Era muito maior do que ele jamais imaginara. Uau! Ele exclamou com os olhos brilhando. Sofia, ao seu lado, já estava lendo a placa informativa sobre o braquiossauro, explicando para Pedro como ele usava seu longo pescoço para alcançar as folhas mais altas das árvores. Enquanto a professora Ana guiava o grupo pela primeira sala, Miguel se sentiu um pouco deslocado. Havia tantas informações, tantos nomes complicados e tantos esqueletos diferentes. Ele se sentia um pouco perdido em meio a tanta informação. De repente, um senhor de cabelos brancos e óculos grossos, que parecia ser um dos guias do museu, se aproximou dele. Vejo que você está um pouco confuso, pequeno explorador, disse o senhor com um sorriso gentil. Meu nome é Professor Dino. Posso te ajudar a entender melhor esse mundo fascinante. O professor Dino começou a explicar para Miguel de uma forma simples e divertida. Ele contou histórias sobre os dinossauros, imitando seus sons e mostrando como eles se moviam. Ele explicou a diferença entre os herbívoros e os carnívoros, mostrando os diferentes tipos de dentes e garras. Miguel ficou fascinado com as explicações do professor Dino. Ele parecia saber tudo sobre dinossauros. O professor Dino se tornou o mentor de Miguel naquela aventura jurássica. A primeira grande provação de Miguel foi a Sala dos Carnívoros. Ali, imponentes esqueletos de Tiranossauros Rex, Velociraptors e outros predadores o encaravam com suas mandíbulas afiadas. Miguel sentiu um frio na espinha. Ele sempre admirou o T-Rex, mas vê-lo tão de perto o assustou um pouco. Pedro, sempre querendo impressionar, começou a imitar os rugidos dos dinossauros, assustando algumas crianças. A professora Ana o repreendeu, pedindo para ele se comportar. Enquanto exploravam a Sala dos Carnívoros, Miguel notou um garoto mais velho, com uma expressão zangada, rabiscando um dos esqueletos com uma caneta. Miguel ficou indignado. Ei, não faça isso, ele gritou. O garoto chamado Lucas se virou com um olhar ameaçador. E quem vai me impedir, pirralho? Ele respondeu com um tom arrogante. Lucas era conhecido por ser o valentão da escola, e Miguel sabia que ele estava encrencado. Sofia, vendo a situação, se aproximou de Miguel e Lucas. Lucas, isso não é certo, ela disse com firmeza. Você está danificando uma peça importante do museu. Se a professora Ana te pegar, você vai se meter em sérios problemas. Pedro, apesar de ser brincalhão, também se juntou a eles. Lucas, deixa o dinossauro em paz, ele disse, cruzando os braços. Juntos, Sofia e Pedro se tornaram os aliados de Miguel contra o valentão. Lucas, vendo que estava em desvantagem, bufou e saiu resmungando. Miguel, Sofia e Pedro se sentiram aliviados. Eles haviam enfrentado o valentão e defendido o dinossauro.
O professor Dino, que havia testemunhado a cena, se aproximou deles com um sorriso orgulhoso. Vocês foram muito corajosos, ele disse. Defender o que é certo é sempre a coisa mais importante a se fazer. A próxima sala era dedicada aos dinossauros herbívoros. Miguel ficou encantado. Ele aprendeu sobre suas placas ósseas, seus chifres e suas armaduras, descobrindo como eles se protegiam dos predadores. O professor Dino explicou que os herbívoros eram muito importantes para o ecossistema, pois serviam de alimento para os carnívoros. Em uma das vitrines, Miguel viu um fóssil de um ovo de dinossauro. Ele ficou imaginando como seria ver um dinossauro nascendo. O professor Dino explicou que os cientistas ainda estão descobrindo muitas coisas sobre os dinossauros e que cada nova descoberta nos ajuda a entender melhor o passado da Terra. A excursão continuou e Miguel aprendeu sobre os diferentes períodos da Era Mesozoica, o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. Ele descobriu que os dinossauros viveram na Terra por mais de 150 milhões de anos e que desapareceram misteriosamente há cerca de 66 milhões de anos. A professora Ana reuniu as crianças para uma atividade especial, uma escavação simulada. Em uma grande caixa de areia estavam escondidos fósseis de dinossauros. As crianças, equipadas com pincéis e pequenas pás, começaram a escavar cuidadosamente, tentando encontrar os fósseis. Miguel encontrou um fóssil de um dente de T-Rex. Ele ficou radiante. Ele mostrou sua descoberta para o professor Dino, que o parabenizou. Você tem um talento para isso, Miguel, disse o professor Dino. Quem sabe, um dia você se torne um grande paleontólogo e faça novas descobertas sobre os dinossauros. Chegou a hora do almoço. As crianças se reuniram em uma área reservada para fazer um piquenique. Miguel dividiu seu sanduíche com Sofia e Pedro, e eles conversaram animadamente sobre tudo o que haviam aprendido no museu. Lucas, o valentão, estava sentado sozinho em um canto, com uma expressão triste. Miguel sentiu um pouco de pena dele. Miguel se aproximou de Lucas com um pedaço de seu sanduíche. Quer? Ele perguntou timidamente. Lucas olhou para Miguel surpreso. Ele pegou o sanduíche e murmurou um obrigado. Miguel sorriu. Ele havia aprendido que a gentileza pode ser mais poderosa do que a força. No final da tarde, a professora Ana reuniu as crianças para se despedir do professor Dino. Miguel correu para abraçá-lo. Obrigado por me ensinar tanto sobre dinossauros, ele disse. Você é o melhor. O professor Dino sorriu e deu um tapinha nas costas de Miguel. Lembre-se, Miguel, ele disse. A curiosidade é a chave para o conhecimento. Nunca pare de aprender e explorar o mundo ao seu redor. No caminho de volta para a escola, Miguel olhou pela janela do ônibus, com um sorriso no rosto. Ele havia vivido uma aventura incrível no Museu dos Dinossauros. Ele havia aprendido muito sobre essas criaturas fascinantes, feito novos amigos e até mesmo enfrentado um valentão. Mas o mais importante de tudo, ele havia descoberto sua paixão pela paleontologia. Miguel sabia que, a partir daquele dia, ele seria um explorador do mundo dos dinossauros, buscando desvendar os segredos do passado